Olá pessoal, esse é mais um vídeo de função afim de matemática 1. E aqui um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou ajudar vocês a resolverem a questão pelo conteúdo e para preencher conforme o formato que o AVA pede. Então, eu vou fazer as duas coisas. Então, a gente está resolvendo inequações, nesse vídeo especificamente, e eu quis colocar todo o processo, não só a resposta final, né, porque o processo é importante. Então, eu vou explicar para vocês as duas coisas. Então, a inequação que o exercício pede é a inequação x menos 1 vezes x menos 2 maior do que zero. Então, primeira coisa, por favor, evitem de sair multiplicando todo mundo por todo mundo. Não é o objetivo da questão, tá? Então, o objetivo da questão é achar os valores de x em que o produto desses dois termos é maior do que zero, ou seja, positivo. Então, o que a gente pode pensar? Produto de dois termos. Se o x pertence aos reais, isso vai ser o produto de dois números. Quando é que dois números vai ser maior que zero? Bom, quando o primeiro e o segundo forem positivos, né? Positivo vezes positivo é positivo, então, portanto, maior que zero. E se os dois termos forem negativos, né? Negativo vezes negativo também é positivo, também é maior que zero. Então, na verdade, a gente tem que ver o sinal, estudar o sinal de cada termo, o termo x menos 1 e o termo x menos 2, que eu posso interpretar como uma função afim, que eu estudo, a gente vai cair no estudo do sinal de uma função afim, e mostrar para que valores de x, né, concluir, né, com o sinal do f e o sinal do g, a gente consegue fazer o sinal do produto, né, porque aí a gente vai enxergar os sinais, e vai definir onde é que o produto dos dois termos é positivo. Ó, vou escolher x igual a 1, por exemplo. Claro que isso aqui é só para dar ideia, porque eu quero resolver a inequação é descobrir todos os valores de x que esse produto de x menos 1 vezes x menos 2 é maior que zero. Então, aqui é só para exemplificar. Se eu pegar x igual a 1, vai ficar 1 menos 1 vezes 1 menos 2. Isso aqui vai dar 0 vezes menos 1, então o produto é zero. Notem que o produto é zero não entra no que essa inequação quer, que são só os positivos. Mas vamos supor que o x seja menos 2. Se o x for menos 2, a gente vai ter menos 2 menos 1, menos 2 menos 2. Isso aqui vai ser menos 3, menos 4. Menos 3 vezes menos 4 é mais 12. Então, como o produto é positivo, então o x menos 2 vai estar na resposta, vai estar contido na resposta, e o x igual a 1, não. Ok? Então, a gente agora vai ver o procedimento para determinar, para encontrar todos os valores de x. E como eu disse para vocês, é fazendo o exes de cada um. Então, ó, o que depende do estudo do sinal da função afim? Primeiro a raiz e depois o crescimento. Ó, a raiz da f de x igual a x menos 1, recapitulando, né? Raiz é o valor de x em que o y é zero, então a gente iguala a expressão a zero. E aqui a gente resolvendo tem o x igual a 1. E o crescimento? O crescimento depende do valor de a. O a aqui na f de x é 1, 1 é positivo, então ela é crescente. Se o a fosse negativo, né, o coeficiente de x, então ela seria decrescente. Raiz da g de x, de novo, pegamos a expressão, né, porque é o valor de x em que o y é zero, né, no caso g de x, e aqui o x dá igual a 2. Então, aqui o a também é 1, né, porque aqui também é x, o coeficiente de x é 1. Então, é maior que zero, então essa também é crescente. Tá? Então, ó, agora eu vou fazer o exes da f e o exes da g, e depois eu vou colocar isso lá na questão do AVA. Bom, como é que a gente faz o exes? Bom, com a raiz. Primeiro eu tenho que olhar assim, ó. Eu tenho uma raiz de valor 1 e tenho uma raiz de valor 2. Então, eu tenho que colocar em ordem, crescente. Por exemplo, a menor é a raiz da f. Então, a raiz da f eu tenho que botar um corte no traço que representa o eixo x, porque o traço horizontal representa o eixo x, e esse tracinho vertical representa o corte, né? O corte que o gráfico vai fazer no eixo x, que isso também é a definição de raiz. Aliás, é a consequência da raiz, da intersecção com o eixo x. Ah, a gente não faz a seta aqui para não ficar fazendo coisa, é só um esquema simplificado, né? Não é um esquema completo. Né? Se fosse um esquema completo, eu faria o próprio gráfico. Mas como é um esquema simplificado, a gente faz o traço horizontal representando o eixo x, o tracinho vertical representando onde o gráfico vai interseccionar o eixo x, e aqui, no caso, é igual a 1, e o 1 é menor que a raiz 2, então eu tenho que colocar a raiz de f mais a esquerda e a raiz de g mais a direita. Depois, ó, as duas retas são crescentes, então eu tenho que imaginar uma reta crescente cruzando a raiz. Tá? Então, ó, qual é o sinal? Então, de cada função.
Ó, a f, antes da raiz, antes do 1, ela tá, ó, por que eu fiz estracejado? Para enxergar que antes de 1, a reta estaria abaixo do eixo x, ou seja, teria valores negativos, e depois acima do eixo x, então teria valores positivos. Então, por isso, imaginando essa reta aqui, a gente não precisa decorar quais são os sinais, só pensar, está abaixo do eixo x, a função é negativa, está acima do eixo x, a função é positiva. Tá? Se fosse ao contrário, ó, se eu tivesse uma raiz, uma função h, e a raiz fosse 3 e ela fosse decrescente. Ó, então, antes ela é positiva e depois é negativa. Claro que essa aqui é só um exemplo, né? E a gente não vai precisar usar no AVA, mas só para lembrar, né, como é que ficaria o êxito de uma função. Então, voltando aqui no AVA, primeiro, vocês precisam assistir esse vídeo, tá? Que ele explica vários tipos de inequação, produto e quociente, né? Porque aqui eu estou explicando um exemplo de inequação produto, mas a questão que cair para vocês pode ser quociente, pode ser, não, de repente não é o maior que zero, pode ser menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Então tem algumas variações, então é bom vocês assistirem esse vídeo antes de resolver a questão. Aqui, ó, notem que aqui eu tenho espaço para a função f, para a função g, para o produto de f por g e a solução. E aqui embaixo tem as alternativas. Então, ó, quem vai ser considerada f? F vai ser sempre o primeiro termo do produto ou do quociente. Se fosse quociente, seria o numerador. Como aqui é produto, é o primeiro termo, é o termo da esquerda. E a g é o termo da direita. Se fosse um quociente, seria o denominador. Tá? Então, aqui tem espaços, ó, para colocar a linha conforme o tipo de raiz, na F e na G. Notem aqui, ó, tem vários formatos, várias cores, e aqui, ó, tem os locais, né, os espaços, esperando a resposta de vocês, com as mesmas formas e as mesmas cores, ó. Então, onde é que eu posso colocar essa barrinha aqui, ó? Aqui, ó, eu não posso colocar, ó, ele volta. Em nenhum outro lugar, ele aceita, ó. Mas aqui, ele aceita, ó. Aqui, ele aceita, tá? Então, tem que ser no lugar correto. Se vocês notarem que não está aceitando, é porque aquela forma não aceita a que vocês pegaram, tá? Então, aqui, ó, a base da raiz da f e a base da raiz da g são esses dois primeiros. Bom, lembram que a f, a raiz era mais à esquerda? Então, a resposta é essa aqui, que tem a barra, o tracinho vertical cortando, mais à esquerda. A g era mais à direita. Ó, notem que ele aceita qualquer coisa que vocês coloquem no mesmo formato. Se eu quisesse aqui, ó, trocar, ele aceitaria. Depois o AVA vai detectar se vocês colocaram, além da forma correta, a alternativa correta. Tá? E no caso, é o contrário. Então, deixa eu devolver aqui. Então, a G, que tinha a raiz mais à direita, e a F mais à esquerda. Bom, o próximo passo é colocar o valor das raízes. Então, aqui a raiz da f era mais à esquerda, porque era menor do que a raiz da 2. E mais 1. Então, assim, a raiz era 1. Aqui, a gente tem que ter o sinal também. A gente também tem que inserir o sinal da raiz. Porque o AVA não tem como discernir positivo como sem resposta. Então, a gente tem que colocar se o sinal, porque o sinal poderia ser negativo ou positivo. Então, como aqui tem a lacuna para qualquer possibilidade, a gente tem que preencher quando é positivo. E aqui, na raiz de g, que é a mais à direita, é a raiz x igual a 2. Notaram que embaixo também tem outros espaços aqui, ó? Por quê? Porque vai ter outros exercícios em outros problemas, né, em outras questões desse tipo, que é a mesma base de programação, no caso. Então, se a f fosse mais à direita, se a raiz da f fosse mais à direita, eu teria que preencher essas lacunas aqui da direita. Então, como esse caso não tem, a gente tem que preencher com espaço vazio. Se a gente não preencher com espaço vazio, o AVA vai detectar como errado. Então, notem que tem uma forma do sinal, porque é o padrão, né? Sempre todo número acompanha de sinal. Então, o primeiro é o sinal, que eu vou botar ó, a forma do sinal mais vazio, e depois o número. Então, eu vou botar a forma do número vazio. E aqui na G também, ó, só que agora o que tem que ser preenchido em branco está à direita. À esquerda, aliás, porque a raiz da G é à direita. Então, de novo, ó, o espaço do sinal e depois o espaço do número em branco. Tá? E aí, a gente já pode entrar com sinais, né? A gente lembra como as F, tanto a F quanto a G são crescentes, antes é negativo, então eu vou pegar o sinal negativo e depois positivo e ir preenchendo.
no caso da F, antes tem 2 sinais para preencher e depois 4. Tem que preencher todos também. Se preencher só um antes e depois, o AVA vai detectar como um monte de erro, tá? Aí na G, o que a gente faz? Antes é negativo, mas na G são 4 negativos, 4 espaços para botar negativo. Então é só arrastar, é bem fácil. Eu espero que no celular seja tão fácil quanto o computador. Ó, o mais, agora depois da raiz. Certo? Bom, e agora? Agora a gente tem que ver o sinal do produto. Então, assim, ó, antes do 1, ó, vou botar a raiz 1. Ó, agora eu ponho as duas, porque os dois valores vão influenciar a resposta. Então, eu marco a raiz 1 e marco a raiz 2. Ó, por isso que tem esses dois espaços. Só que agora a gente vai preencher. Né? E a gente vai imaginar uma linha aqui passando pelo 1 e ver o sinal do antes. Na F, antes do 1 é negativo e antes do 1 em G também é negativo. Então, negativo vezes negativo, positivo. Então, vai ter dois espaços aqui para preencher com positivo antes do 1. Entre 1 e 2, a F é positivo e a G é negativo. Positivo vezes negativo vai ficar negativo. Note que se fosse quociente, seria muito parecido, porque as regras de sinais do quociente são as mesmas. Então, é o mesmo, até aqui é o mesmo procedimento, se fosse produto ou quociente. E depois do 2, depois dos dois, os dois são positivos. Positivo vezes positivo é positivo. Aí eu vou para o que a inequação pediu, x menos 1 vezes x menos 2 maior que zero. Então, eles só querem um positivo, eles não querem o negativo nem o zero. E aí, pessoal, aqui tem o espaço das respostas. Ó. Não sei que cor é essa, mas aqui está bem diferente a cor da linha da F, da linha da G, da linha do produto, que é a resposta. Ó, o positivo está antes do 1 e depois do 2. Então, tem que ter preenchido do menos infinito ao 1 e do 2 ao mais infinito. Então, é essa alternativa aqui. Aí eu venho aqui e largo, certo? Bom, e agora resta saber se é aberto ou fechado nas raízes, no 1 e no 2. Agora, o que é raiz? Raiz é o valor de x em que o y é zero. Ou seja, se a gente substituir, o produto vai ser zero. E ele não está querendo zero aqui. Então, tanto no 1 quanto no 2, eles são abertos. Tá? Então, tu vai botar tanto a esquerda quanto a direita aberta. Se fosse fechado, por exemplo, se fosse maior ou igual a zero. Se fosse maior ou igual a zero, os dois seriam fechados, tá? E vocês colocariam a bola fechada. Ah, e se fosse quociente? Se fosse quociente, o 1 seria fechado, e se fosse maior ou igual a zero, né? Se tivesse o zero na história. O 1 seria fechado, mas no 2 seria aberto, porque o 2 está no denominador. Lembram que o G seria correspondente ao denominador. Então, como não existe divisão por zero, sempre na divisão a gente tem que colocar bola aberta. Então, aqui a gente também colocaria a bola aberta. Tá? Notaram que aqui foi para trás, mas as bolas estão aqui, tá? É que está lá atrás, ó. Viram? Enxergaram ali, ó. Tá? É porque está lá atrás, é o AVA que faz isso, mas vocês inserindo a resposta não tem problema. Bom, ainda vocês sabem que não basta fazer o quadro de sinais. Vocês têm que colocar a solução na forma de intervalo na notação compacta. Então, aqui notem que tem espaços laranjas, né? Que é essa forma de D aqui. Então, a gente vai colocar colchetes ou sinal de união. Por quê? Ó, vejam que nesse caso, a resposta é a união de dois intervalos, o antes de 1 e o depois de 2. Então, a gente vai ter que escrever como dois intervalos unidos na notação compacta. Agora, se a resposta, por exemplo, em vez de eu ter pedido maior que zero, se eu tivesse pedido os menores do que zero, se eu tivesse pedido os menores do que zero, aí a gente teria que pegar os negativos. Então, seria entre as raízes. Então, a resposta teria que ser essa aqui, ó. Certo? Então, entre 1 e 2, imaginar aberto também, tá? Então, a resposta seria um intervalo só. Se fosse assim, um intervalo só, todos esses que estão à direita do primeiro intervalo, ó, do meio para a direita, a gente teria que preencher com espaços em branco. Ó. Então, aqui, ó, eu preencheria o sinal de união em branco, o sinal de colchete em branco. Ele é muito sensível. Ó, e aí, ó, aqui tem as lacunas dos sinais e a lacuna dos números. Então, também eu tenho que colocar tudo espaço em branco. Então, lembrem, pessoal, é assim porque essa questão está programada para qualquer tipo de resposta. Então, a de vocês pode ser as duas, ou pode ser uma só. Sempre preencham a da esquerda e deixem os espaços vazios na direita, tá? Então, aqui, aí ficaria assim, tá? Mas, vou devolver para a gente colocar a nossa resposta.
né, que é os dois intervalos, né, antes de -1 e depois de 2. Então, ó, de menos infinito a 1, menos infinito é sempre aberto. Ó, menos infinito, ó, vou botar o sinal de menos. Aqui também tem o sinal de infinito para a gente preencher. Até mais 1, né, a primeira raiz. Então, mais 1. E o 1 também é aberto. Então, o colchete aberto, colchete para fora. Depois, ó, esse do meio é para quando tem união, que é o nosso caso. E depois de 2, que também é aberto. Ó, então, sempre tem que botar o sinal mais 2, até mais infinito. Então, mais e o infinito. E fechando o último colchete, que com infinito também é aberto. Pronto, a gente colocou a resposta final. E depois que acabar o prazo do questionário, vocês vão poder acessar o quanto vocês alcançaram de nota, tá? Porque assim, eu programei assim, para o próprio AVA poder corrigir, tá? Por isso todas essas explicações para vocês preencherem a questão e ter a questão integral, tá? Porque o AVA vai corrigir automaticamente, sem esperar a minha correção. Mas claro, se vocês acharem que o AVA corrigiu errado, ou porque de repente vocês esqueceram o sinal, de repente botaram um sinal só cada e não todos, o AVA vai descontar, mas não vai deixar de estar certo. Aí eu venho com a correção manual, que eu também